Eficiente, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa 7ª temporada. Mas antes de começar o programa, eu quero fazer uma pequena observação. No dia 1º de junho é comemorado o Dia da Imprensa e o nosso programa Viver Eficiente ganhou uma homenagem muito linda de destaque de programa 2022 pela Associação Comercial de São Paulo Distrital Nordeste. Foi muito bacana. E diretor, esse prêmio também é para você, porque afinal de contas a gente chegou à conclusão que são 5 anos que você me atura, não é verdade? Ele concordou aqui na minha orelha, mas tudo bem. E chega de blá blá blá, e eu trouxe aqui hoje no estúdio uma jornalista e radialista, a Ângela Matos. Só que hoje a fofoca não está on, tá? A fofoca está off, porque hoje a Ângela é a nossa convidada justamente para falar da maternidade, o equilíbrio emocional da mãe com filho com deficiência. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada, Kika, obrigada a toda a audiência. Nossa, fiquei muito honrada quando vocês me convidaram para participar do programa, primeira vez aqui. Então, assim, a língua tá solta para fazer fofoca também, mas hoje, como a Kika falou, eu quero falar sobre a maternidade, quero falar sobre o meu filho, João Guilherme, né? E é a primeira vez, Kika, que eu falo sobre ele, sobre, né, tudo que envolve o João, a maternidade, nessas circunstâncias, digamos assim. Quem quiser saber de fofoca, vai lá na Rádio Capital. Isso. E também fica ligado nas suas participações, que eu sei que você faz um programa do Roberto Rabelo. Não te convido. Beijo. E lá no meu Instagram também, a Matos, Ângela Matos Oficial. Mudou. E o Matos é com 2 T's. Com 2 T's. Não se esqueça disso. Mas vamos lá. Ângela, nós sabemos que no Brasil existem 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. São 24% da população. E esses dados são de um censo de 2010. E o João só tem 3 anos. E o programa ele já é justamente para isso, para dar voz e visibilidade. Só que para dar voz para uma criança de 3 anos, infelizmente ainda não dá. Então a gente abre espaço realmente para os pais, para poderem estar falando e compartilhar com vocês também que têm filhos com deficiência, que não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? A Ângela está aqui para justamente falar sobre isso. Assim, no começo a gente até pensa que né? Porque assim, foi um universo completamente novo para mim, né? Não convivia com pessoas com deficiência. Então, assim, eu engravidei, fui mãe aos 41 anos. Gravidez foi maravilhosa, viu, gente? Tinha um monte de tabu, minha gravidez foi linda, maravilhosa. E durante a gestação, aí eu descobri as surpresinhas do João Guilherme, né? Você descobriu na gravidez, no pré-natal, fui fazer um ultrassom. Então ele nasceu com esse pezinho torto, chamado pé congênito, né? Vi ali no ultrassom. Aí passaram-se outros ultrassons, né? Outros exames. Aí já apareceu que o João tinha uma perna menor que a outra. Essa mesma perna do pezinho torto. Aí eu já fiquei meio assim, né? Eu falei, caramba. E ali foi tenso. Eu não vou aqui romantizar. Eu devia estar já com 5 meses, eu acho. 5, 6 meses, não me lembro, assim. E aí eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, né? Como é que vai ser? E assim, eu tive um obstetra maravilhoso. O que também, aí eu me sinto privilegiada, que nem todas as mulheres têm essa rede de apoio. Então, quando eu descubro que o João tem uma deficiência, o meu médico falou assim, Ângela, calma, não vamos entrar em pânico, na barriga não dá pra fazer nada, então vamos esperar o João nascer pra gente ver, né, qual é a diferença e começar um tratamento. E aí, ao mesmo tempo, Kika, assim, eu fiquei realmente em choque, mas eu ficava pensando, eu não quero e não posso passar nenhuma emoção de medo, eu tinha uma preocupação disso, eu não queria passar nada pro João. Então, minha filha, eu tive que fazer aquele autocontrole. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva e sempre tive muita fé também. Então, comecei a trabalhar isso internamente, mas eu tive a parte do medo. Imagino. Mas eu tive essa parte do medo. E aí vinha esse autocontrole, eu não queria passar nada pro João, que foi um pouco tenso, né? E aí o João nasce. E hoje tá com 3 anos. Tá com 3 anos.
e hoje ele está numa instituição, né, que é uma referência no Brasil. E aí eu volto a dizer, infelizmente, a nossa saúde pública é um lixo, nem todo mundo tem acesso, não tem acesso à saúde de qualidade e às informações, né? Como o teu programa, que é importante para estar quebrando um monte de tabus. Então eu lembro quando eu cheguei nessa instituição, o João... tinha quantos anos? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Eu lembro que eu cheguei lá e a primeira coisa que eu falei pro médico, que eu queria que o João tivesse independência. Porque assim, nasceu... Eu não vou entrar em pânico. Tava lá com uma criança, uma perna menor que a outra, eu preciso cuidar, né? Tipo, a criança tá aqui, agora o que eu vou fazer? Cuidar, né? Então, eu lembro que eu usei o meu período de licença maternidade para ir atrás de médicos e acabei caindo nessa instituição. Mas antes de cair nessa instituição, minha filha, eu ouvi, assim, coisas absurdas. E na gravidez também. Na gravidez, até sugestão de aborto. Eu recebi. Que é o mais comum, realmente, eu recebi. Quando as mães recebem o diagnóstico de fazer o aborto. Eu lembro que eu recebi e aí, nossa, nunca, jamais passou pela minha cabeça. E aí veio esse médico, quando o João, né, nasceu, olha, eu acho que se a gente fizer a amputação, vai ser melhor pra ele, porque ele já cresce ali amputadinho. E eu quase comprei a ideia, porque eu ficava pensando, pô, Roberto Carlos é amputado. Fulano é amputado, tem uma vida maravilhosa. Mas só que assim, a falta de informação, às vezes leva naquela emoção do negócio, você tomar umas decisões que... É sempre bom ter uma segunda opinião. Exato, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu caí nessa instituição e hoje o João já fez o primeiro alongamento ósseo. Eu lembro quando eu cheguei lá, o médico pegou a chapa da perna do João, colocou numa janela, aí é que você vê o profissional. Ele botou na janela e começou a rabiscar, ó, vamos fazer isso, e me deu uma confiança. Então, como eu te falei, o João tá hoje no primeiro alongamento ósseo dele. Você tá nessa instituição desde que ele nasceu? Isso. E você está acompanhando ele todos esses processos. E o que você assim coloca para as mães que acham que tipo assim compraram a ideia de fazer a amputação, que elas têm que procurar realmente uma segunda opinião? E como que fica realmente o que você passa para o João, porque ele está passando por uma série de cirurgias, o que você passa para ele, que ele é uma criança, 3 anos ainda, e é um processo um pouco demorado. Muito demorado. Primeiro, o lance da amputação é em último caso. Às vezes realmente é necessário, né? Então, por isso a importância de você, né, mãe, pai, responsável, ouvir vários especialistas, várias opiniões. É muito importante. E aí, assim, o João só tem 3 anos, né? Então, o que eu faço ali é dar muito amor, muito afeto, e aí vem aquela coisa do meu emocional, como é que fica, né? O seu equilíbrio. Não é fácil, não é fácil. Eu sou mãe solo, então a carga emocional é muito grande. É muito grande. Esses últimos 3 anos, o João viveu a pandemia, né? Então, assim, a gente ficou 2 anos preso dentro de casa. Eu, com uma criança que vivia em hospital, ele já passou por 2 processos cirúrgicos complexos, que não é fácil, não é fácil. Então, o que eu tento passar para ele, e ele não entende muito, é essa questão do afeto e da segurança. E para mim, né, eu preciso estar bem para cuidar do João. Exatamente. Como eu falei, eu acho que a fé é muito importante. Eu não estou falando aqui de religião, cada um tem a sua, mas a fé é muito importante. Você ter pessoas, né, que vão segurar um pouco a tua barra, mas é aquela coisa, Kika, só quem tá ali... Quem vive. É que sente, exatamente. Por mais que eu desabafe com um, desabafe com outro, a carga emocional é pesada. E agora eu comecei recentemente a fazer uma terapia. Que é preciso, né? E é preciso. Até lá na instituição, eles já falaram, quando o João tiver uma idade de entendimento, é importante para ele também uma terapia, né? Passar com um psicólogo, para ele saber o que ele vai falar pro coleguinha que pergunta na escola. Vai ter essas fases, né? Ele vai se sentir diferente. Por que eu tô usando hoje um fixador? O fixador, para quem não sabe, é aquela gaiola que quando o motoqueiro, sei lá, tem um acidente bem bruto, você tem que botar aquele trombone na perna. Tem a foto dele aqui no ar. Exatamente. Aí depois ele usa uma botinha, uma órtese. Então eu quero preparar o João
para que ele tenha respostas para tudo. Não que ele seja, sabe, mas para que ele tenha com muita delicadeza, eu quero passar isso, né? Delicadeza no assunto. E eu acho que é trabalhando o amor e a autoestima dele também. Porque assim, ele é uma criança de 3 anos e a fortaleza dele é você, é a mãe. Então a mãe tem que passar essa tranquilidade. E é justamente isso que a gente fala. Ele tá ali, para ele é um mundo novo, ele tá se descobrindo como um ser humano, tá vendo por que eu uso e aquele meu amiguinho não usa. Mas a gente sempre pergunta, e a mãe? Como é que fica o emocional dela? Então é importante você estar colocando isso de não romantizar. A terapia, que é muito importante, que eu acho que sim, que as pessoas devem procurar, porque realmente assim, gente, nós somos seres humanos, somos suscetíveis, nós estamos tristes, não tem aquela coisa. Aqui no programa a gente valoriza as pessoas em suas deficiências. A deficiência é só uma característica dela. Assim, eu sou obesa, o João ele tem um membro mais curto e assim vai. E as pessoas elas precisam entender justamente isso, que cada um tem as suas características físicas e precisam ser respeitados. Os questionamentos vão existir e cabe cada pessoa saber lidar com isso. Eu trato com bom humor. Então até que a gente deixa o programa mais leve em relação a isso, né? Isso é muito importante. E há quanto tempo você está fazendo a terapia? Não, eu comecei, não tem nem um mês. Não tem nem um mês, Não, mas eu já me sinto assim, bem, digamos assim, né? Já me sinto bem. Então, eu sempre tive essa questão eu sempre li muito, né? Primeiro, quando você tem uma criança com alguma deficiência, no meu caso, né? O João, eu ficava me perguntando, por que comigo, né, gente? Por que comigo? Isso é questionamento. Mas aí, acho que é a maturidade, viu, Kika? Aí você já cai numa outra pergunta, e por que não comigo? Você sentiu aquela pressão de tipo assim, nossa, você fez alguma coisa para ele nascer deficiente? Você tentou alguma coisa na gestação, você fez alguma coisa errada. Você foi cobrada nesse sentido pela sociedade? Não fui cobrada nesse sentido de verdade. Eu ainda não senti isso. Né, eu não senti, pelo menos até o dia de hoje não aconteceu. Mas eu lembro que eu passei assim, mas foi uma coisa muito rápida, que eu sou muito prática. O que eu vou falar para as pessoas? Assim, o que eu vou falar para minha família, que o João tem uma deficiência? Eu falei, quando eu ainda estava grávida, para as pessoas mais próximas, o João tem uma surpresinha. João nasceu com a perna menor. Mas eu ficava pensando, o que eu vou falar para as pessoas, né? Mas eu não tenho que falar nada. Eu não tenho que me preocupar. E eu sei que tem muita gente que tem aquela questão da vergonha, Sim. né? Ai, meu Deus, meu filho. E a gente sabe que lá atrás, uma criança com paralisia vivia escondida. Ninguém falava que tinha uma criança com síndrome de Down. Autismo agora, não é que tá na moda, mas agora as pessoas falam mais abertamente sobre as coisas. E eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. Mas você não acha também que o autismo eles estão falando mais abertamente porque a gente tem uma pessoa midiática por detrás disso tudo? Kika, mas eu acho maravilhoso o Mion fazer esse trabalho. Não, eu acho muito sou importante. fã do Mion, você sabe, hashtag aqui também, pra ele. muito coração, amor. Muito amor. Mas eu acho... O meu é fantástico. Eu acho fundamental. E se não fosse, de repente, esse trabalho, que é maçante, o Mion fala direto do Romeu. Sim, tem que falar. De repente, as coisas ainda, né, estariam assim... por exemplo, não é momento fofoca, mas tem uma apresentadora conhecida, famosa, né, filha de um ícone aí da beleza. Ela tem um irmão que tem uma deficiência e nunca foi falado do irmão dessa apresentadora. Aí ela teve uma filha que teve também mas aí ficou meio que escondido. Agora que é falado, é mostrado, eu acho que a gente precisa falar sobre tudo para quebrar o preconceito, para quebrar o tabu. E, gente, a gente está no mundo aí para viver e aprender. Então, eu ia aproveitar justamente esse gancho da nossa querida fofoqueira de plantão, justamente para falar nesse sentido. A gente conhece vários artistas que têm pessoas com deficiência na família, ou são filhos, ou são irmãos, e as pessoas elas não falam do assunto. Mesmo quando o espaço, diga-se de passagem, de uma emissora que também tem um dono da emissora que a neta é deficiente, e as coisas não são colocadas claramente na mídia.
E assim, eu vejo uma mudança, e que bom, né? Eu vejo que hoje as coisas estão sendo mais faladas, eu acho que pelo menos esse é o olhar que eu tenho. Sim, né? Hoje, né, no ano de 2022, as coisas estão, que nem esse apresentador querido também, que tem a neta. Você entra na rede social da filha dele, ela coloca um monte de coisa da Sim. menina, as terapias, e fala. E assim, eu acho que as pessoas estão se sentindo mais à vontade, que também não dá pra gente forçar uma situação. Eu acho que a pessoa tem que se sentir... Na verdade, assim, não é querer forçar uma situação. Eu só acho que as pessoas, elas precisam falar mais claramente do assunto. Sim. Às vezes, elas querem levantar uma bandeira num programa que é específico para isso, em rede nacional, e elas não colocam, tipo assim, ajude o próximo, mas tipo, estou aqui só porque eu sou solidário. E ela não coloca, tipo assim, olha, eu entendo o que você está passando. Compartilhar a história, isso Exatamente, é muito importante. é de compartilhar, para não justamente isso, para não romantizar a situação, para não ficar... Porque quando você vê um programa, às vezes, como é produzido, o foco em si é o assistencialismo. É aquela coisa do tadinho. E você coloca a pessoa com deficiência, ou ela vira tadinho ou vira super-herói. E as coisas, elas têm que ser normal, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que ser reconhecidas pelas suas qualidades, tanto físicas como profissionalmente falando. A gente sabe que você está deixando um filho, você está criando um filho para o mundo. E quando chegar a sua hora, como que vai ser o João? Então, eu acho que as pessoas, elas precisam entender um pouco mais esse lado. De que elas precisam realmente compartilhar histórias para falar, olha, o cara lá na mídia passa a mesma coisa que eu passo em casa. Então, ele não está falando isso só por... Então, por isso que eu admiro muito o Mion, dele realmente falar, de colocar... E ele não só fala, como ele dá espaço para o filho dele. Sim. Isso que eu acho mais importante. É a pessoa com deficiência ser protagonista da sua história. Exatamente, essa é a palavra, acho que protagonismo. E essa questão de você compartilhar, você, né, a gente que trabalha com comunicação, a gente trazer exemplos próximos, faz quem está nos vendo, nos ouvindo, realmente se sinta próximo. Ai, olha, já aconteceu isso com uma situação com o filho da Ângela, com a Kika, com o fulano. Assim, ultimamente eu ouço muito, ai, tadinho dele, né? Ai, tadinho. Aí vê o João com o fixador, aí já meio que também querem culpar a mãe. Não sabe, né, o que aconteceu, e, tipo, ninguém é obrigado a saber. Nossa, mas ele caiu, já falando assim, pô, você não cuidou do seu menino? Ai, você deixou ele cair? Ah, coitado, que levado ele, né? Aí eu já falo, não, ele nasceu com a perna curta. Aí eu já dou um corte e a pessoa fica meio assim, mas, nossa, você não sabe quantas vezes... Caramba, que menino levado, ele caiu, já querendo me culpar. Você tava onde? Vendo novela? Que cai aquela coisa, a culpa da sociedade vir culpar a mãe. Exatamente. Ai, porque trabalha fora, porque a mãe sogra, não cuidou direito do menino. Exatamente. E aí eu já quero falar também, aproveitando aqui a audiência, eu criei um perfil pro João no Instagram, que é João Guilherme 23, que é justamente para compartilhar histórias. Legal. E falar tudo sobre o que ele tem, chama-se, gente, hemimelia tibial. Perna encurtada. É a perna curta, tá? Ele nasceu com a tíbia. E agora, assim, eu tô meio que aprendendo. Eu tô aprendendo, né? Tô quase um especialista. Porque na nossa canela, a gente tem a fíbula e a tíbia. A tíbia do João nasceu curta, né? Não desenvolveu. Então, esse alongamento do osso é pra menina, como a medicina é maravilhosa, a ciência é maravilhosa, Deus é incrível. Aonde não tinha osso, já tem. Ele já tá com 2,5 centímetros, né? Já foi formado ali. E eu tenho que parafusar, eu uso lá um equipamento que eu parafuso 3 vezes por dia, que é para fazer o alongamento ósseo, né? Fazer esse alongamento. E é um processo, gente, muito lento e demorado. Sim. Porque a ideia, o João tá com 3 anos, que na adolescência, na fase adulta dele, no máximo, ele use uma palmilha dentro do calçado. Sabe? Não é com essa cirurgia que já vai ficar do tamanho da outra, não. Ele vai fazer outras. E outras. A diferença de uma perna para outra, você sabe? Menina, eu sou péssima, minha cabeça é bem ruimzinha. Eu não sei, é uma diferença até grande, viu? Eu não sei se 8, 9, eu não lembro. Mas, assim, é uma diferença bem
Bem grandinha. Ali naquela uma imagem que tá passando agora, ele tá usando a órtese. E a gente vai aprendendo o que é prótese, o que é órtese, o que é fixador, o que é isso. É que nem eu costumo dizer, os aparelhos ortopédicos a gente só aprende realmente quando a gente ou é médico e estudou pra isso, ou quando realmente a gente tem a situação em casa, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Né? Não. Não tem como saber tudo. Exatamente. Mas é muito. Eu não sei se você sabe, eu tenho uma diferença de 3 centímetros na minha perna também. Então eu uso uma palmilha. Ah, olha só. Por isso que o diretor vive falando pra mim que eu vivo dando mancada. Olha só, diretor. Então essas coisas que a gente fala, mas o meu foi por um acidente, realmente eu machuquei o joelho, então ficou a sequela. Foi depois de adulta um acidente. Isso. Mas a gente Acidente do quê? Foi de carro. Tava no banco de trás, meu cunhado tava dirigindo, mas ele tava parado. Aí bateu no carro e pegou bem no meu joelho. Caramba! E eu, nessa época, trabalhava nessa instituição que o seu filho fazia parte. E aquela coisa, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. A pessoa não faz a fisioterapia como tem que ser feita, fica com a sequela. Então eu quero aproveitar, tem que seguir as orientações, agradecer. A fisioterapia, gente, é muito importante. Não dá para relaxar. Se de repente não dá para você ir lá no lugar, num dia e na semana, faz em casa, faz o movimento, né, que o profissional faz lá no espaço dele. Mas eu quero mandar um beijo para Luciane Lopes, que é quem cuida do João, sabe? E é um carinho, é fantástico. Graças a Deus a gente está bem assim, coberto, assistido. Qual que é a rotina do João? É punk. 2 vezes na semana tem fisioterapia nessa instituição. Então eu levo ele de quarta e sexta. O João, por conta de todo esse processo... Assim, o João foi uma criança diferente, uma criança especial. O João demorou para sentar. João demorou para ficar durinho, demorou para tudo que um bebê, uma criança na idade dele fazia, o João não fazia. Sim. Então, desde muito novinho, tinha um lance que a cabeça do João era caída, então eu lembro que ele usava uma touca especial, isso já foi resolvido. Então, o João, hoje ele tem atraso na fala, então ele faz fono 1 vez por semana e o negócio está acontecendo. Aí a neuro acha importante ele passar com psicólogas para fazer psicoterapia. Sim. Então ele vai começar agora a psicoterapia. Uma coisa, mãe, pai, que é importantíssimo, sabe? Isso daqui, às vezes, pode ser assim, vamos salvar a pátria com o celular, ligar lá no desenho. Mas isso só atrasa. Então, menos telas e mais chão. Eles precisam, principalmente a criança, do brincar. Sabe, do toque, do brincar, da troca de olhares, tal. Eu sei que na nossa correria, e eu me sinto culpada por isso, e eu sei que muitas mulheres não têm tempo de brincar com seus filhos, mas, sei lá, tenta encontrar ali 5 minutinhos para brincar. Então o João faz fono, faz a psicoterapia, 2 vezes na semana fisioterapia. É uma vidinha, e por enquanto ele não está na escola por causa do fixador, mas no segundo semestre eu pretendo colocá-lo, porque o convívio com criança é muito importante, né? O que ele não tem. Lá em casa é só os velhos, então o João não tem contato com criança. E é muito importante. E você é a favor da escola ser separada ou tem que ser inclusão? Todo mundo junto, as crianças com essa deficiência fazendo a integração? Eu acho que todo mundo junto. Eu acho que é inclusão. Mas para que isso aconteça de forma eficaz, que traga resultados, é necessário aí ou a prefeitura ou o governo, não sei, você dá ferramentas para isso. Sim, e quais são as ferramentas? Ter uma auxiliar a mais, sabe? Que precisa ter gente para dar conta dessa criançada. Porque cada criança é uma criança, e isso eu tô aprendendo. Cada criança tem o seu tempo. A situação do João, de repente, para uma criança que tem uma paralisia mais severa, é diferente. O aprendizado é diferente. O ser humano, ele é diferente. Sabe que eu estava conversando outro dia com uns colegas? Kika, eu tô chamando de Cris direto. Kika, se a gente for futucar todo mundo tem um transtorno. Tem. Eu acho que se a gente for mexer aqui, ó, o diretor ali, a produção, todo mundo tem uma coisinha. Todo mundo tem uma coisinha. O próprio diretor já assumiu, né? Seu diretor... Todo mundo tem um transtorno. Tem um transtorno.
Ângela, muito obrigada por você ter vindo já aqui. Acabou! Já acabou! Que delícia! Muito obrigada por você ter vindo aqui, de você aceitar o nosso programa. E eu quero, assim, que você primeiro deixe um recado para as mães que pensam que ter um filho com deficiência, desculpe o termo, é um estorvo. Amiga, né? Amiga linda. Primeiro, não se culpe, né? De repente você vai ter essa fase dos questionamentos, mas não se sinta culpada. Nada é um bicho de 7 cabeças. E eu sei que você é forte, você é capaz, você vai suportar. Tem aquela coisa, a gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente pode chorar e deve. Mas não é o fim do mundo, tá? Teu filho não é o primeiro, não vai ser o último. O que ele precisa de você, ele quer teu amor, teu afeto, teu carinho. Então, eu te desejo força e pode me seguir lá nas redes sociais. Eu troco muito com famílias, com mulheres e a gente vai se ajudando, vai aprendendo juntas, mas não se sinta culpada por nada e nunca, nunca. E não deixe também nunca ninguém diminuir, nem você e nem teu filho. E agora, aproveitando que daqui a algum tempo esse vídeo vai estar nas redes sociais e o João vai ver esse vídeo. Qual mensagem a mamãe deixa pro João Guilherme? Filho, você foi uma criança tão desejada, tão amada, foi um momento tão mágico quando você nasceu e você me fez mesmo um ser humano muito, muito melhor. Então eu te agradeço, João, por ter me escolhido ser sua mãe, né? Eu tô tentando ser a mãe ali que eu, né, tenho condições, a melhor que realmente eu posso, e eu te amo e saiba que eu faria tudo de novo por você. Um beijo e eu te amo. E tenho orgulho de você. Ah, lindas palavras. Isso realmente é muito emocionante. Então, e vocês que estão aí em casa, espero... deixa de novo suas redes sociais, só pro pessoal. Ângela Matos. Porque mudou a Ângela Matos Oficial, né? O meu Instagram. Do João Guilherme, lá tem a fofoca. E do João Guilherme Matos 23. Posso falar da rádio? Pode, deve! Rádio Capital, 1040 no AM, 77.5 no FM. Tem as redes sociais, YouTube, Facebook, Capital com você. Muito bem. Obrigada, Ângela, mais uma vez. Manda Obrigada, um beijo pro João. E espero em breve ter ele aqui quando ele tiver um pouquinho maior pra gente poder compartilhar ainda mais as histórias. Legal, obrigada pelo espaço. dar voz realmente pra pessoa com deficiência. Obrigada. E você que acompanha o Viver Eficiente, fica com esse recado. Aceite as suas diferenças. Um dia você está apresentando o programa maravilhosamente bem, no outro dia você está com a carinha assim meio de sono, mas está tudo certo, tudo perfeito, porque a gente tem que se aceitar como nós somos, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e eu vejo vocês na próxima edição. Até mais!